Seu professor de física provavelmente te ensinou que existem 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo, certo? E que essas são coisas completamente separadas. Espaço é onde as coisas estão, tempo é quando elas acontecem. Simples assim. Mas deixa eu te contar algo. Essa maneira de pensar está completamente errada, e eu vou te mostrar a maneira certa de entender isso, a maneira que seu professor provavelmente nunca te explicou direito. A primeira coisa que você precisa entender é que espaço e tempo não são coisas separadas. Eles são inextricavelmente misturados, como eu gosto de dizer. Eles formam uma única coisa chamada espaço-tempo. Não é espaço mais tempo, é espaço-tempo. Uma entidade de 4 dimensões, onde 3 dimensões são espaciais e uma é temporal. Mas todas elas estão conectadas de uma maneira profunda que desafia nossa intuição. Einstein descobriu isso quando desenvolveu a relatividade especial. Ele percebeu que quando você muda de um referencial para outro, quando você vai de um sistema parado para um sistema em movimento, você não transforma apenas as coordenadas espaciais. Você também transforma o tempo. Espaço e tempo se misturam. O que é puramente espacial para você pode ter um componente temporal para outra pessoa se movendo diferente, e vice-versa. Deixa eu te dar um exemplo concreto que eu sempre uso. Imagine que você está parado e vê 2 eventos acontecerem em lugares diferentes ao mesmo tempo. Simultâneos. Agora imagine outra pessoa voando numa nave espacial perto da velocidade da luz. Para essa pessoa, esses 2 eventos não são simultâneos. Um acontece antes do outro. O que é o mesmo tempo para você não é o mesmo tempo para ela. Tempo não é absoluto. Ele depende do movimento. Mas fica melhor. Não é só tempo que muda, distâncias também mudam. Se você tem uma régua se movendo perto da velocidade da luz, ela fica mais curta na direção do movimento. Isso é chamado de contração de Lorentz, e não é uma ilusão ótica. A régua realmente fica mais curta, átomos ficam mais próximos, tudo se comprime, e quanto mais rápido você vai, mais curto fica, até que na velocidade da luz, o comprimento iria para 0. Agora, seu professor provavelmente te mostrou as transformações de Lorentz, aquelas equações que dizem como coordenadas mudam quando você muda de referencial. Mas deixa eu te mostrar algo que a maioria dos professores não enfatiza o suficiente. Essas transformações são exatamente como rotações. Quando você roda um objeto no espaço tridimensional, as coordenadas x, y, e z se misturam, certo? Você pode transformar um pouco de x em y e um pouco de y em x. As transformações de Lorentz fazem a mesma coisa, mas no espaço-tempo de 4 dimensões. Elas misturam tempo com espaço. Então, ir para um sistema em movimento é como fazer uma rotação no espaço-tempo. Não é uma rotação normal como você faria girando um objeto. É uma rotação hiperbólica, com uma pequena torção matemática. Mas o princípio é o mesmo. Você está simplesmente olhando para o mesmo espaço-tempo de um ângulo diferente. E aqui está algo crucial que você precisa entender sobre espaço-tempo. Existe uma quantidade que não muda quando você muda de referencial. A gente chama isso de intervalo. É análogo à distância no espaço comum, mas com uma diferença importante. A fórmula para o intervalo ao quadrado é ΔS ao quadrado igual a menos c ao quadrado, ΔT ao quadrado mais ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado mais ΔZ ao quadrado. Viu aquele sinal negativo na frente do termo temporal? Isso é crucial. É o que torna espaço-tempo diferente de espaço comum de 4 dimensões. Por causa desse sinal negativo, intervalos podem ser positivos, negativos ou zero. E isso tem um significado físico profundo. Se o intervalo ao quadrado é negativo, a gente diz que é um intervalo tipo espaço. Isso significa que os 2 eventos estão separados principalmente por distância espacial. Se o intervalo ao quadrado é positivo, é um intervalo tipo tempo. Os eventos estão separados principalmente por tempo. E se o intervalo é zero, os eventos são conectados por um raio de luz. Isso divide o espaço-tempo ao redor de qualquer evento em 3 regiões. Existe o passado, que contém todos os eventos que poderiam ter influenciado o evento presente, viajando a uma velocidade menor que a luz. Existe o futuro,
que contém todos os eventos que o presente pode influenciar. E existe uma região que a gente chama de Alhures, ou Elsewhere, que contém eventos que não podem afetar nem ser afetados pelo presente, porque estão separados demais no espaço e próximos demais no tempo. Nenhum sinal viajando à velocidade da luz ou menos poderia conectá-los. Pensa nisso. Existem eventos acontecendo no universo agora mesmo que não podem te afetar. Não é que a informação deles ainda não chegou. É que eles estão causalmente desconectados de você. Eles estão no seu alhures. E dependendo de como você está se movendo, o que está no seu presente pode estar no passado ou futuro de outra pessoa. Não existe um agora universal. Agora deixa eu te contar sobre algo que sempre confunde as pessoas. A velocidade da luz é uma constante universal em todas as direções e em todos os referenciais. Isso parece impossível, certo? Se você está numa nave se movendo a 80% da velocidade da luz e acende uma lanterna para frente, você esperaria que a luz da lanterna fosse a 1,8 vezes a velocidade da luz. Mas não é. A luz ainda vai a exatamente 300 mil quilômetros por segundo. Como isso é possível? A resposta é que tempo e espaço se ajustam para fazer isso funcionar. Seu tempo passa mais devagar, suas distâncias encolhem, de uma maneira exatamente calibrada para manter a velocidade da luz constante. E aqui está algo que eu quero que você realmente entenda. Isso não é apenas teoria maluca. É medido. Muons, que são partículas instáveis criadas quando raios cósmicos atingem a atmosfera superior, não deveriam conseguir chegar ao solo antes de decair. Mas eles chegam. Por quê? Porque eles estão viajando tão rápido que o tempo deles passa mais devagar. Do ponto de vista deles, a atmosfera está comprimida, então eles têm menos distância para viajar. GPS não funcionaria sem corrigir efeitos relativísticos. Isso é real. Isso é como o universo realmente funciona. Agora vem uma das partes mais bonitas de toda essa história. Quando você entende espaço-tempo direito, você percebe que as leis da física têm que ser escritas de uma maneira especial. Elas têm que ser invariantes sob transformações de Lorentz. Isso significa que elas têm que tratar tempo e espaço em pé de igualdade, respeitando a estrutura do espaço-tempo. E quando você faz isso, quando você escreve suas leis em termos do que a gente chama de quadrivetores, vetores de 4 dimensões no espaço-tempo, algo mágico acontece. As equações ficam mais simples, mais elegantes, mais simétricas. Por exemplo, a conservação de momento. No mundo newtoniano, você diz que o momento total de um sistema é conservado, mas na relatividade isso não é suficiente. Você precisa conservar não só o momento espacial, mas também o que a gente chama de momento temporal, que é relacionado à energia. Energia e momento formam um quadrivetor. E quando você conserva esse quadrivetor completo, você automaticamente está conservando energia e momento juntos. E o no MC, ao quadrado, cai naturalmente dessa estrutura. Aqui está outra coisa linda. Posição e tempo formam um quadrivetor, o evento. Velocidade no espaço-tempo forma outro quadrivetor, a quadrivelocidade. Momento e energia formam o quadrimomento. Força e taxa de mudança de energia formam a quadriforça. Toda a física pode ser reescrita em termos desses quadrivetores. E quando você faz isso, a relatividade se torna automática. As equações são construídas para funcionar em qualquer referencial. E deixa eu te contar um segredo que a maioria dos livros didáticos não enfatiza. A razão pela qual a relatividade foi descoberta não foi porque alguém estava pensando filosoficamente sobre a natureza do tempo. Foi porque as equações de Maxwell do eletromagnetismo já eram relativísticas. Elas já misturavam espaço e tempo da maneira certa. Elas já obedeciam às transformações de Lorentz. Einstein percebeu que se as equações de Maxwell estavam certas, então toda a nossa noção de espaço e tempo tinha que mudar. Não eram as equações de Maxwell que estavam erradas. Era Newton que estava errado sobre o tempo absoluto. Então, quando você aprende sobre espaço-tempo, você não está só aprendendo uma teoria estranha e abstrata. Você está aprendendo sobre a estrutura fundamental da realidade.
Espaço-tempo é o palco onde toda a física acontece. Partículas são eventos no espaço-tempo. Trajetórias são linhas de universo se estendendo através do espaço-tempo. Interações são pontos onde linhas de universo se cruzam. E aqui está talvez a ideia mais profunda de todas. Em certo sentido, toda a história do universo, do Big Bang até o fim de tudo, existe como uma estrutura quadridimensional congelada no espaço-tempo. Passado, presente e futuro são todos igualmente reais. Eles são apenas diferentes fatias através dessa estrutura quadridimensional. Sua percepção de que o tempo está passando, de que você está se movendo do passado para o futuro, é uma ilusão criada pela maneira como sua consciência processa a informação. A realidade objetiva é esse bloco de espaço-tempo inteiro existindo de uma vez. Isso levanta questões profundas sobre livre-arbítrio, sobre determinismo, sobre a natureza da causalidade. Se o futuro já existe no espaço-tempo, então ele já está determinado? Ou ainda existe espaço para escolha? A mecânica quântica adiciona complicações aqui, mas mesmo assim, a visão do espaço-tempo como um bloco sólido é perturbadora para muitas pessoas. Mas sabe o que eu acho mais notável sobre tudo isso? É que a gente conseguiu descobrir. A gente conseguiu, através de experimentos cuidadosos e pensamento rigoroso, descobrir que o universo não funciona do jeito que parece. Nossa intuição está completamente errada sobre espaço e tempo. Mas a gente não precisou desistir. A gente desenvolveu novas intuições, novas maneiras de pensar, novas ferramentas matemáticas. E agora a gente pode navegar por esse universo relativístico com confiança, fazendo previsões que sempre se confirmam. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembra, você não está olhando através do espaço. Você está olhando através do espaço-tempo. Cada fóton que atinge seu olho viajou não só através da distância, mas através do tempo. E a luz que você vê de uma estrela distante está te conectando através de uma geodésica no espaço-tempo, um caminho que mistura espaço e tempo de uma maneira que seu professor provavelmente nunca explicou direito. Mas agora, você sabe, agora você entende espaço-tempo do jeito de Feynman.